Vamos saber com o Maurício Berinello o que acontece nesse mercado como um todo. Vamos ao mercado de commodities com Maurício Berinello. Gleidson. Maurício, boa tarde, como vai? Tudo bem? Fala, Braga, muito boa tarde a todos, boa tarde para você também. Olha, a minha parte eu prefiro em entrevista, fiz já o servição, chamei o curso, você viu? Eu vi. Eu prefiro a minha parte, como é que é? Em entrevistas com Bora. você, e sem dúvida ganham todos, né? Ô, Maurício, a gente estava até brincando antes de... Brincando não, falando sério, né? A respeito dessa oscilação, todo mundo preocupado, num primeiro momento, com a Ucrânia, com a Rússia, é lógico, os Estados Unidos, a Alemanha fornecendo tanques, cutucando a onça com vara curta, nessa tensão que pode gerar um clima um pouco mais pesado, né, com possível conflito, é algo que, pelo menos, analistas consideram que exista essa possibilidade. Por outro, o Ano Novo Lunar Chinês, os chineses lá passeando para suas cidades, levando o Covid de um lado para o outro, se sim ou não, a gente nunca sabe. De qualquer forma, a economia na Europa não vai muito bem, não é esta informação, a economia também nos Estados Unidos não está lá muito bem, não está muito bem das pernas, né? E o Brasil aqui preocupado com a China, se a China vai bem, se vai a economia chinesa deslanchar, por dizer assim. Será que a gente tem que ficar muito preocupado com a China também ou não? Na verdade, tem uma série de variáveis nessa conversa, né, Braga? Assim, o preço da soja hoje ele foi quase anulado mesmo, né, pela queda no dólar, ainda que tenha tido uma leve alta, tipo coisa de R$ 1,20 de ontem para hoje, quase R$ 2 em algumas praças, mas nada muito relevante não, até porque caiu mais de R$ 15 nas últimas 2-3 semanas, né, Braga? Mas o mercado hoje, inclusive, é um mercado bem calmo, tirando commodities mais laterais, como o açúcar, por exemplo, que subiu quase 3%, café também, mas também depois de cair 50%, que foi o caso do café, ele agora está tentando respirar um pouco. E muita gente fica procurando, né? É que a Rússia, é que a China. A Rússia, eu já falei, cantei a bola, na verdade, no ano passado, lá para junho, julho, que eu tinha leve impressão de que a Rússia ia virar como o Iraque. Sabe aquela guerra que dura 10 anos e ninguém mais quer saber dela? É mais ou menos o que está acontecendo agora na Ucrânia, não na Rússia, na verdade, né? Porque o problema é na Ucrânia. Mas agora os alemães, então amanhã vai vir outra notícia, e não vai mudar nada. Porque o que importa para o mundo como um todo é que os fluxos de gás, petróleo e trigo que vêm da Rússia continuam fluindo, então está tudo certo, né? Mas a China tem o Covid, e aí vem o feriado chinês. Eu falo brincando, até comentei com você agora há pouco, as pessoas se preocupam demais com a China e pouco com o Brasil, né? Hoje, inclusive, só por curiosidade, agora há pouco saiu um dado do Banco Central revisando os dados de fluxo cambial no ano passado, ou seja, o número de dólares que saiu ou entrou no Brasil. E eu falei assim, vai sair a revisão cambial, né? Eles vão falar que mudou R$ 10, né? Não, a mudança de fluxo cambial era assim, estava dizendo que tinha entrado 9,6 bilhões de reais no ano. E eles trocaram, agora corrigiram, não é mais 9,6 de entrada, é saída de 3,2, Braga. E o pessoal se preocupando com a China, entendeu? A gente mudou 13 bilhões de dólares em um dia por um erro do Excel de não sei quem, né? É isso. Se você realmente se preocupar com aquilo que menos importa para você, que é o chinês, é o russo, provavelmente coisas mais importantes como essa vão passar batido. Ou seja, ele está lascado com essa situação toda, né? Bom, mas enfim, o mercado cambial, você mesmo comenta que essa queda da moeda norte-americana, o dólar cai diante de outras moedas também, ou seja, segue quase que estável diante de outras moedas, não é um benefício da valorização do real aqui no Brasil, né? Não, não é não, Braga. No primeiro momento, logo na virada do ano, a gente teve um movimento específico nosso, um pouco a ver com volatilidade política, né, da entrada do novo presidente e tudo mais, mas passada ali a primeira semana, as coisas já voltaram ao normal, e esse dólar, por exemplo, que o dólar futuro que eu acompanho, né, está agora 5,08, redondo agora aqui, né, é a mesma cotação, por exemplo, que ele estava no dia, deixa eu confirmar aqui, dia 12 de janeiro, 13 de janeiro. Então, faz 15 dias que o dólar no Brasil
tem tido esse comportamento parado, literalmente, né? Só que tem um detalhe, a pessoa fala assim, mas isso aqui é só no Brasil. Não, o dólar contra o euro, contra a libra esterlina, contra o ien, está parado num fundo desde o dia 12 de janeiro, igualzinho o real. Então, esse movimento que a gente está enxergando agora, essa queda importante, aconteceu no mundo inteiro, inclusive no Brasil, e essa estagnação, ou que a gente chama de consolidação de fundo, esses preços no fundo brigando, também estão na mesma situação globalmente. Por quê? Porque agora, passada a virada do ano, passou o Natal, aquele tudo, o mercado dá uma acalmada e agora a gente vai aguardar os dados da recessão americana, mas que ainda é um pouco prematuro para a gente saber como ele será. Bom, eu continuo com o Maurício Bellinello durante uns 3 minutos aqui, pelo YouTube, pelas mídias sociais. Aqueles que estiveram conosco na TV Milagros até agora, nosso muito obrigado. Portanto, a gente desliga por aqui a TV Milagros, mas a gente continua nas mídias sociais, na página oficial do Tempo e Dinheiro, por mais 3 minutinhos, porque tem muita informação ainda com o Maurício Bellinello. Bom, Maurício, essa alta que nós acompanhamos para a soja acima de 15 dólares por bushel, o dólar está anulando esta alta possibilidade de ter pelo menos a manutenção de um ganho ou pelo menos uma renda mais acertada para o produtor de soja, não? A queda do dólar anula a alta da soja? Anula pontualmente, né? Mas é importante lembrar, Braga, que nesse momento, a partir de novembro, dezembro até março, o basis, né, que é o prêmio pago a mais pela soja ou a menos, né, para o produtor, nesse momento está em queda franca, inclusive. Por quê? Porque a soja brasileira está entrando a partir de agora, já tem gente colhendo, nós vamos até março. Então agora tem muita soja no mercado. Então já não fosse o problema do dólar agora estar meio que anulando essa alta fraca, mas uma alta relativa da soja, a gente também está no meio da pior fase da temporada de venda de soja, que é exatamente quando a safra entra, porque o mercado inunda de soja, compradores ficam com oferta muito maior do que eles precisam comprar, os preços vão para a lona. E isso, inclusive, traz a informação mais importante que o agricultor tem que entender, que o melhor momento para ele vender no físico não é quando a soja entra, provavelmente, é quando estamos em entre safra ou perto dela, que fica mais ou menos perto de julho, que é onde o base está nas máximas históricas. Então, você que está de fora disso, nem sabe direito do que eu estou falando, lembra, você é agricultor de soja, não vende, como diz o João mesmo, muito adequadamente, você não vende soja, você vende dólares, né? E você tem que lembrar que quem compra o seu produto é que forma o preço, não é o vendedor que forma preço, é o comprador. E nesse momento, especificamente, com a inundação de soja entrando no mercado, os preços, infelizmente, ficam muito menos atrativos, Braga. Em algumas praças, só para te explicar, nas últimas 2 semanas caíram até R$17 por saca. Ou seja, aquelas operações que eventualmente podiam ser feitas de proteção, né? Quem fez, que vai agora tentar fazer algum tipo de operação, que é lógico, pode a qualquer momento, né? Depende da intenção do produtor, né? Do agricultor nesse sentido. Mas passou o melhor momento, a grande verdade é essa, né? E em todos os momentos você, não só para a trava de dólar, não só para a trava da soja, as possibilidades são inúmeras, né? Quando se fala do mercado, de buscar ferramentas de proteção, não? Exato, Braga, porque no final das contas, isso é uma atividade, assim como o agricultor todo dia tem alguma coisa para fazer, né? Há épocas ele vai plantar, outras épocas ele vai adubar, outras épocas ele vai jogar herbicida, outras épocas ele vai mover o pivô onde você tem pivô, né? Outras épocas você vai colher, outra época você vai colher insumo. Todo dia você tem alguma coisa para fazer do ponto de vista da sua atividade fim. No preço do seu ativo, na comercialização deles, também tem fases melhores, né? A diferença é que o agricultor entende de uma forma diferente que o seu comprador, né? O pessoal sempre pergunta, Maurício, a safra está entrando. Bem, quando a safra entra, o meu preço despenca, o meu comprador está me ferrando. Ele não está te ferrando, né? Porque quando tem muita coisa no mercado, o preço cai, isso é a regra básica do capitalismo. Mas olha que legal, o basis funciona da forma inversa. Então, olha que legal, agora em março é o topo do bushel. Por quê? Porque é entre safra nos Estados Unidos. Então, o bushel, que é Chicago, está caro. Então, esse pode ser um bom momento para você travar o bushel no mercado financeiro. E realmente estamos numa fase potencialmente boa. Agora, o basis, para a gente, só fica bom na nossa entre safra, que é quando? De julho a novembro.
Se você aprende a encaixar isso bem, e é o que a gente apresenta no curso de introdução, os primeiros passos para isso, Braga, nunca mais sua vida no mercado vai ser igual, nunca mais. Só aqui, fazendo uma linha de raciocínio, né, diante dessa situação, né, março, entre safra lá nos Estados Unidos, junho, julho, praticamente o base vai ter uma alteração aqui no Brasil. Nesse momento, né, eu falei inclusive com o Mário Mariano agora há pouquinho, ele falou sobre a diferença entre a máxima e a mínima para a soja, entre 14 e 14 dólares por bushel e 15,50 para média, né? Sim. Você considera que esta deve ser faixa também para a soja, dos 14 até os 15,50 nesse período? Estou junto com ele. Nesse momento, agora a gente está no meio da sazonalidade de alta, né? Por quê? Porque a entre-safra americana atinge o pico quando entra a nossa safra, né? Isso vai acontecer lá em março, abril. Então, historicamente, o preço da soja vai subir até março, abril. Mas tá, como eu estou brincando, né, Braga? Tá na força do girino, viu, rapaz? Porque tá fraco demais, assim, uma força quase não existente. Mas também por quê? Porque 15 dólares e 15, por exemplo, que é o que está agora, é um preço historicamente alto para a soja. Só chegou 3 vezes na história nesse preço, né? Acima de 15 dólares. Então, o agricultor não pode se desprender da realidade de saber que 15 dólares é um preço alto. Agora, tem gente também querendo tocar fogo no parquinho, né, Braga? Falando em 13 dólares. Daqui para março, abril, eu, honestamente falando, não acho que tem a menor chance da gente sequer chegar a 13,50, a não ser que tenhamos um problema muito grave do ponto de vista da demanda. Quebra, sei lá, China com algum problema grave, recessão estourando tudo. Se isso não vai acontecer, a gente está a 3 meses do auge da nossa safra. A safra está posta, por assim dizer, mesmo o Rio Grande do Sul com alguns problemas ali em algumas regiões, mas o geral do Brasil vai ser uma safra muito grande, muitas regiões com safra recorde. Então está entrando muita soja no mercado agora. Então eu estou realmente com ele, na minha opinião, fica realmente nessa faixa entre 15,50 e 14. Tá certo. Bom, o curso que está sendo montado, as turmas, logicamente a 10ª está sendo formada, está aí o 019 98907 8047 para a 10ª turma. Olha só que maravilha, no curso de Introdução aos Mercados de Commodities com o professor Maurício Berinello. Tem muita gente já se estapeando para poder fazer a inscrição, não precisa disso, né? Não precisa, teremos calma, tem aí o telefone, lembrando, não adianta querer ligar para o telefone, manda uma mensagem por WhatsApp para esse telefone, né? A gente vai te colocar dentro de um grupinho silenciado, ninguém fala, que assim que a gente abrir as inscrições, o link para poder se inscrever só vai nesse grupo que a gente vai criar. Então você que quer participar da 10ª turma, desculpa, terceira faz tempo já, 10ª turma, que vai abrir inscrições já, então você precisa entrar em contato agora, né? A primeira aula já está marcada, será no dia 11 de fevereiro, um sábado, e serão 3 sábados com aulas, então temos além das 10 horas de conteúdo já gravadas, 3 aulas ao vivo, e você também tem acesso a todas as aulas Tira Dúvidas das últimas 3 turmas, então pelo preço que a gente cobra, baratíssimo, você vai ter um primeiro passo, segundo também nesse mercado, que na minha opinião, e tendo em vista os mais de 1.500 alunos que a gente já tem, é um começo para realmente mudar a forma como se você até mesmo enxerga aquele mercado que alguns de vocês atuam há mais de 40 anos. Tá certo. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez, um abraço, até amanhã na primeira edição. Se Deus quiser, Braga, uma ótima tarde a todos.